Sabe o que me tira do sério de verdade? Ver gente jogando dinheiro na bolsa de valores como se estivesse alimentando uma máquina de caça-níquel no cassino. O cara tá lá, escolhendo a ação do momento, mas ignora completamente que tem uma fatura de cartão de crédito atrasada, com juros de 450% ao ano, rindo da cara dele. É literalmente tentar encher um balde que tem um buraco do tamanho de um bonde no fundo e ainda se perguntar por que a água não sobe. Meu nome é Alex Alves e eu passo tempo demais pensando em dinheiro, estratégias de investimento e principalmente por que a maioria das pessoas parece determinada a fazer tudo na ordem errada na hora de construir patrimônio. Se você quer entender a sequência exata para investir o seu dinheiro, em vez de só sair disparando para todo lado, já clica no botão de se inscrever e dá um joinha. Isso pode te salvar de erros que custam muito caro. Olha esse dado que vai te assustar. Segundo pesquisas recentes, como as da CNC, cerca de 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E o mais bizarro, o valor médio que o brasileiro tem guardado para emergências não cobre sequer um mês de custo de vida básico. Enquanto isso, essas mesmas pessoas me mandam mensagem perguntando se devem comprar Bitcoin ou se a Magalu vai voltar a subir. É como perguntar se você deve comprar uma Ferrari quando não tem dinheiro nem para trocar o óleo do seu Celta 2005 que está batendo pino. A verdade é que existe uma ordem lógica, uma sequência que pode te economizar centenas de milhares de reais ao longo da vida, mas ninguém segue porque fazer o básico não é tão emocionante quanto tentar acertar a próxima porrada do mercado. Passo 1. O paraquedas, reserva de emergência. Antes de investir um único centavo em qualquer lugar, você precisa de uma reserva de emergência. Eu sei, parece chato, você quer ouvir sobre como ficar rico rápido, mas escuta aqui. A reserva não é só sobre dinheiro para o cano que estourou, é sobre paz psicológica. Quando seu carro quebra ou surge um imprevisto de saúde, ter esse dinheiro guardado significa que você não vai precisar vender suas ações na pior hora possível ou entrar no cheque especial. Quanto guardar? A regra dos 3 a 6 meses de custo de vida é muito genérica. No Brasil, se você é funcionário público, 3 a 4 meses pode bastar. Se você é autônomo ou freelancer, você precisa de pelo menos 6 a 12 meses. A meta inicial? Comece guardando seus primeiros R$ 2.000. Isso já mata a maioria dos problemas pequenos. Pesquisas mostram que brasileiros que têm ao menos R$ 2.000 guardados têm um nível de bem-estar financeiro muito superior a quem vive no limite. Esse respiro muda o seu jogo mental. Passo 2. Matando os monstros. Dívidas de juros altos. Uma vez que você tem o básico guardado, você precisa aniquilar qualquer dívida que tenha juros acima de 10% ou 12% ao ano. No Brasil, isso é quase tudo: cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. O cartão de crédito no Brasil tem juros que beiram o absurdo. Pagar essa dívida é ter um retorno garantido de mais de 400% ao ano. Onde você vai achar um investimento que te pague isso com segurança? Lugar nenhum. Investir enquanto deve no cartão é como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Cada real que você usa para quitar essa dívida é um real que rende mais do que se você fosse o próprio Warren Buffett. Passo 3. O dinheiro de graça. Previdência privada com contrapartida. Aqui entra o maior segredo que muitos ignoram. Se a sua empresa oferece um plano de previdência e faz o match, ou seja, se você coloca R$ 500, a empresa coloca mais R$ 500, esse é o seu primeiro investimento real. É 100% de retorno imediato, é dinheiro de graça que você deixa na mesa se não aproveitar. Mesmo que você ainda tenha dívidas menores, o aporte até o limite do match da empresa deve vir primeiro, porque nada no mercado financeiro supera um ganho de 100% no dia 1. Passo 4. O poder do PGBL, otimização fiscal. Agora, entramos na zona de inteligência fiscal. No Brasil, se você faz a declaração completa do imposto de renda, você pode deduzir até 12% da sua renda bruta investindo em um PGBL. Basicamente, você deixa de dar dinheiro para o governo agora, para investir esse valor para você mesmo. É um empréstimo que o governo te faz a juros zero para você investir. Se você ganha bem e não usa o benefício do PGBL, você está literalmente dando um presente anual para a Receita Federal sem necessidade. Passo 5. Corretora e diversificação, onde a mágica acontece. Só agora, depois de ter reserva, matar as dívidas e garantir o benefício fiscal, é que vamos para a corretora. E aqui o erro é comum. As pessoas querem escolher as melhores ações. Esquece isso por enquanto. O foco deve ser em custos baixos. No Brasil, temos ETFs de baixo custo, que replicam o Ibovespa ou o SMLL, e até investimentos no exterior, via BDRs de ETFs, como o IVVB11.
A diferença entre pagar 2% de taxa de administração em um fundo de banco e 0,20% em um ETF pode significar 20 ou 30 anos a menos de trabalho para chegar na sua independência financeira. É o cupim do seu patrimônio. Você não vê, mas ele está comendo sua rentabilidade todo santo dia. Passo 6. Além das fronteiras. Dolarização. Não dá para investir focado apenas no Brasil. O real é uma moeda volátil e representa uma fatia minúscula do mercado global. Para proteger seu poder de compra, uma parte do seu patrimônio precisa estar em ativos atrelados ao dólar, seja via fundos cambiais, ETFs internacionais ou conta no exterior. Essa proteção é o que vai garantir que, se o Brasil entrar em uma crise institucional, o seu futuro não afunde junto com o PIB local. Por que essa ordem é inegociável? Imagine construir uma casa. Você não começa escolhendo a cor da parede da sala se o terreno ainda é um lamaçal e a fundação está rachada. A maioria dos investidores iniciantes quer o granito da bancada, a criptomoeda da moda, antes de ter o cimento da base, a reserva e o fim das dívidas. O custo de oportunidade de errar essa sequência é devastador. Cada mês que você adia o pagamento de juros de 15% ao mês para tentar ganhar 1% na bolsa, é um mês que você fica mais longe da sua liberdade. Passo 7. O labirinto dos dividendos versus crescimento. Agora que você já blindou sua base e começou a diversificar, entra naquela dúvida que separa os amadores dos profissionais. Eu devo focar em empresas que pagam dividendos ou em empresas de crescimento? No Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de viver de renda, o que é ótimo, mas se você está na fase de acumulação, focar apenas em dividendos pode ser uma armadilha fiscal e de rentabilidade. Empresas de dividendos costumam ser vacas leiteiras, são maduras, já cresceram o que tinham que crescer e distribuem o lucro porque não tem mais onde reinvestir de forma eficiente. Já as empresas de crescimento reinvestem tudo para dominar o mercado. O segredo aqui não é escolher um lado, mas entender o seu momento. Se você ainda está longe da aposentadoria, você precisa de ganho de capital. Não adianta receber R$100 de dividendo por mês se o valor da sua cota está derretendo porque a empresa ficou obsoleta. O foco aqui deve ser o retorno total. No longo prazo, a valorização da cota somada aos proventos reinvestidos é o que vai te deixar rico, e não a sensação ilusória de ter um salário extra que você acaba gastando no shopping em vez de reinvestir. Passo 8. A sofisticação dos ativos reais, FIIs e imóveis. Depois de entender a dinâmica das ações, precisamos falar de tijolo. O brasileiro ama imóveis, mas comprar um apartamento para alugar é muitas vezes um péssimo negócio financeiro devido à baixa liquidez, vacância, custos de manutenção e impostos. É aqui que entram os fundos imobiliários, FIIs. Os FIIs são a forma mais inteligente de ser dono dos melhores imóveis do Brasil, shoppings em capitais, galpões logísticos usados pela Amazon ou pelo Mercado Livre, lajes corporativas na Faria Lima, sem ter que lidar com o inquilino te ligando porque o chuveiro queimou. Mas atenção, o erro aqui é comprar FII olhando apenas para o dividend yield. Tem muito fundo por aí que paga 1,5% ao mês porque o prédio está com o contrato vencendo, ou porque é um fundo de papel, dívida, com risco altíssimo. O passo 7 exige que você aprenda a analisar a qualidade dos ativos. Você prefere ser dono de 1% de um shopping lotado ou de 100% de uma salinha comercial num bairro que está desvalorizando? A resposta parece óbvia, mas o investidor médio ignora a qualidade em busca do retorno imediato. Passo 9. Renda fixa ativa e o ciclo da Selic. Muita gente acha que renda fixa é comprar e esquecer. No Brasil, isso é um pecado capital. Como somos o país dos juros altos, a renda fixa aqui não é apenas para proteção, ela é uma ferramenta de estratégia ativa. Você precisa entender a diferença entre títulos pré-fixados, pós-fixados, Selic ou CDI, e híbridos, IPCA+. Quando a inflação dá sinais de que vai subir, você corre para o IPCA+, para proteger seu poder de compra. Quando o mercado está em pânico e os juros futuros sobem demais, você trava uma taxa pré-fixada alta, a famosa marcação a mercado, para lucrar na queda dos juros depois.
A maioria dos brasileiros deixa o dinheiro no CDB do bancão rendendo 100% do CDI e acha que está abafando. O investidor de elite sabe que a renda fixa no Brasil é um campo de batalha onde você pode ganhar muito dinheiro se souber antecipar os ciclos econômicos do Banco Central. É saber a hora de sair do CDI e se posicionar em um IPCA mais 6 ou 7% para garantir uma rentabilidade real cavalar pelos próximos 20 anos. Passo 11. O ajuste fino das taxas e a blindagem de custos. Neste estágio, você já tem um patrimônio relevante, e é aqui que os pequenos detalhes começam a custar caro. Uma taxa de custódia aqui, um spread de câmbio ali, uma corretagem acolá. Imagine que você tem R$500 mil investidos. Uma diferença de 0,5% em taxas de administração parece pouco, mas são R$2.500 jogados no lixo todos os anos. Em 10 anos, com juros compostos, isso é uma viagem internacional de luxo que você deu de presente para o seu banco. O passo 10 é sobre eficiência operacional. É hora de buscar corretoras taxa zero, contas globais com o menor spread possível e, principalmente, entender a tributação de cada ativo. Você sabe como funciona a tabela regressiva do IR? Sabe que ações têm isenção de venda até R$20 mil por mês? Pelo menos por enquanto. Sabe a diferença de tributação entre um ETF e um fundo de investimento? Se você não sabe isso, você está deixando dinheiro na mesa para o leão, e o leão nunca está satisfeito. Passo 11. O perigo das dicas quentes e a psicologia do investidor. Agora que você é estudado, você se torna o alvo preferencial dos vendedores de ilusão. Vão te oferecer derivados complexos, opções, operações estruturadas com nomes difíceis que prometem ganho limitado e perda protegida, os famosos COEs. O passo 11 é o passo da disciplina mental. Quanto mais dinheiro você tem, mais pessoas vão tentar te convencer a girar sua carteira. Por quê? Porque corretora e assessor ganham na corretagem e na taxa de rebate. Se você compra uma boa empresa e segura por 20 anos, eles não ganham quase nada. Se você compra e vende toda semana, eles ficam ricos. A maior habilidade de um investidor de sucesso não é a matemática, é o estômago. É ver o Ibovespa cair 3% em um dia por causa de uma notícia política em Brasília e não fazer absolutamente nada. É ter a frieza de seguir o plano enquanto o mundo parece estar acabando no Twitter ou nos grupos de WhatsApp. O seu maior inimigo no investimento não é a inflação, não é o governo, é o espelho. Passo 12. A alocação de ativos estratégica. Chegamos ao ponto onde não importa mais qual ação específica você tem, mas sim como o seu patrimônio está dividido. Um investidor sério define percentuais. Quero 30% em renda fixa IPCA, 20% em ações Brasil, 30% em estoques e ETFs nos Estados Unidos, 10% em FIIs e 10% em reserva de oportunidade. O segredo aqui é o rebalanceamento. Se a Bolsa Brasileira sobe muito e suas ações agora representam 40% da sua carteira, você não compra mais ações. Você vende o excesso ou usa os novos aportes para comprar o que ficou para trás, provavelmente a renda fixa ou o dólar. Isso te obriga a fazer o que todo mundo sabe que deve fazer, mas ninguém faz: vender na alta e comprar na baixa. O rebalanceamento automático é a forma mais mecânica e infalível de garantir que você nunca vai ser o sardinha que entra no topo da bolha. Passo 13. O erro da diversificação excessiva. Depois de passar por todos os passos anteriores, muitos investidores caem na armadilha da pulverização. Eles acham que ter 50 ações e 40 fundos imobiliários é estar seguro. Na verdade, isso é apenas ignorância disfarçada de prudência. Se você tem ativos demais, você não consegue acompanhar o que está acontecendo com cada um deles. A diversificação serve para proteger você da sua própria ignorância, mas a concentração estratégica é o que cria riqueza de verdade. No Brasil, ter entre 10 e 15 empresas excepcionais e uns 8 a 10 bons FIIs é mais do que suficiente para te dar segurança e, ao mesmo tempo, permitir que você conheça a fundo onde seu dinheiro está. Menos é mais, desde que esse menos seja de altíssima qualidade. Lembre-se, é melhor ser dono de uma fatia relevante de um negócio brilhante do que de migalhas de 100 negócios medíocres. Passo 14. O impacto oculto da inflação e o juro real. Aqui no Brasil, a gente tem uma doença chamada ilusão nominal. O sujeito vê o CDB rendendo 12% ao ano e acha que está ficando rico. Mas se a inflação, IPCA, foi de 6% e ele pagou 15% de imposto de renda sobre o ganho total, o que sobrou de ganho real foi pouco mais de 4%. O passo 14 é treinar o seu cérebro para olhar apenas para o juro real. O que importa não é quanto o seu saldo aumentou no aplicativo do banco, mas quanto o seu poder de compra aumentou.
Se o seu patrimônio cresceu 10%, mas o preço do quilo da carne, do combustível e do plano de saúde subiu 12%, você não ficou mais rico, você ficou mais pobre, apenas de forma mais lenta. O investidor de elite foca em ativos que tenham repasse inflacionário intrínseco, como imóveis, aluguéis corrigidos pelo IPCA/IGPM e empresas com forte poder de marca que conseguem aumentar preços sem perder clientes. Passo 15. A estratégia de opções para proteção. Agora que seu patrimônio é grande, você não pode mais se dar ao luxo de ver uma queda de 40% na bolsa e apenas esperar passar. Entramos no mundo dos derivativos, mas não para especular como um apostador, e sim para fazer seguro. Aprender a comprar puts, opções de venda, é como pagar o seguro do seu carro. Você gasta uma pequena porcentagem do seu patrimônio para garantir que se o mercado brasileiro entrar em colapso por causa de uma crise política ou global, você tenha o direito de vender suas ações por um preço pré-fixado. Isso evita o pânico e permite que você mantenha a cabeça fria enquanto todos ao seu redor estão perdendo tudo. O custo do seguro é a preço da sua tranquilidade. Passo 16. O rebalanceamento de fluxo de caixa. Neste estágio avançado, você para de vender ativos para equilibrar sua carteira. Vender gera imposto, e imposto é o maior inimigo dos juros compostos. O investidor sofisticado faz o rebalanceamento através do fluxo de caixa. Os dividendos das ações, os rendimentos dos FIIs e os cupons da renda fixa caem na sua conta e você os direciona para o ativo que está mais barato ou para aquele que está abaixo do percentual ideal na sua estratégia. Isso cria uma máquina de compra perpétua de ativos subvalorizados, sem nunca precisar realizar lucro e entregar uma fatia para o governo antes da hora. A independência financeira não é sobre nunca mais trabalhar, é sobre o trabalho se tornar opcional. É o momento em que a sua máquina de dinheiro trabalha mais por você do que você por ela. Quando o seu rendimento mensal líquido supera o seu custo de vida com uma margem de segurança de pelo menos 20% para reinvestimento, você atingiu a liberdade absoluta. Construir riqueza no Brasil é uma maratona de resistência, não uma corrida de 100 metros. O sistema está desenhado para tirar o seu dinheiro através de taxas, impostos, inflação e promessas de ganho fácil. Mas se você seguir essa sequência, da reserva de emergência até a proteção com derivativos, passando pela eficiência fiscal e internacionalização, você se torna imbatível. O segredo não é o gráfico da corretora, é o tempo e a disciplina. Pare de procurar o próximo bilhete premiado e comece a construir sua fortaleza financeira hoje mesmo, tijolo por tijolo. O seu futuro eu vai olhar para trás e agradecer por você ter tido a coragem de ser chato e fazer o que funciona enquanto todo mundo estava tentando ser esperto. Obrigado por acompanhar este roteiro completo. Agora a pergunta é, em qual desses passos você está hoje? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber como posso te ajudar na próxima etapa dessa jornada. E não esquece de compartilhar este vídeo com aquele amigo que ainda acha que investir na poupança é uma boa ideia. Um abraço e até o próximo nível.